O Paulo Alexandre não. O Papa. Quando ele... para fazer isso. Olha, se suponhamos que nesses 10 anos o rapaz disse aqui, portanto, isso para mim, eu ia votar contra o projeto, né? Porque nós já tínhamos proposto prorrogação no passado, era a segunda prorrogação, né? Por quê? Ele disse, não, dessa vez os recursos já estão disponíveis, nós vamos fazer. Falei, tudo bem, 10 anos a partir da aprovação da lei. Né? Aí a emenda, eu corrigi, eu faria essa emenda, né? Que ele fez, acabou, tá aí. Agora, eu não vou votar contra a minha consciência. Se por um acaso, suponhamos que em 10 anos, depois de sancionar a lei, eventualmente não tenha feito, e a prefeitura quiser continuar dando aquela área para a Unifesp, para o governo federal, manda um projeto para cá e pede mais 10 anos. Aí vai pedindo 10, aí daqui a 200 anos, talvez ela não tenha construído. Eu não voto a favor desse veto. Esse veto vai me chamar de ignorante, de burro, e eu não sou burro. Infelizmente, né? Porque os burros são mais inteligentes do que eu, é isso, presidente? Continua a discussão, o veto total com a palavra a vereadora Débora Camilo. Obrigada, senhor presidente. Eu fiz aquela intervenção, vereador Cacá, para entender quando o senhor falou que a emenda modificou a essência do projeto. E aqui, como nós estávamos falando há pouco, vereador Boi, a essência do projeto não é o prazo, mas é a doação. E a gente não mudou isso no projeto, né? A doação continua, né, estando no projeto, que a gente, né, alterou, modificou, né, numa tentativa de melhorar, né, o projeto, foi a questão do prazo, única e exclusivamente. Né? A essência em si do projeto é a doação. E também, né, eu acredito, se a questão a questão toda é o problema de quem encaminhou a emenda, se houvesse realmente a intenção do prefeito em viabilizar o quanto antes isso, mandava novamente o projeto, né, junto com o veto, como em alguns momentos isso já foi feito. Então, assim, sigo a linha do raciocínio do vereador Furtado, também é um veto inútil, né? Não é o primeiro, né, mas é mais um veto inútil. E não tem como a gente simplesmente, né, entender a inconstitucionalidade de algo que não é inconstitucional, né? A gente não modificou a essência do projeto, nós entendemos aqui, eu acredito, se eu não estou enganado, foi unanimidade, né? A necessidade desse projeto, né? A necessidade de ampliação do trabalho que a Unifesp faz, não só em Santos, mas na região, né? A gente sabe quão essencial é, e não dá para a comunidade como um todo, porque não é só a Unifesp que está sendo prejudicada, quem está sendo prejudicada é a comunidade como um todo. Né? Então, a gente precisa fazer com que haja, né, a consciência, a conscientização, né, não só da base, mas aqui do próprio executivo, que repense, né, o que vem fazendo, né, se é prejudicar a população por conta de questões político-partidárias, a gente não precisa disso, a população não precisa disso, a gente precisa fazer aquilo que a população necessita. Então, literalmente, é chamar essa casa de burra, né, como se simplesmente a gente vai votar algo sem analisar o que está sendo votado. Continua a discussão, veto total com a palavra o vereador Rui de Rosses Júnior. Bom, muitos dos que me precederam já explicaram. E, vereador Cacá, eu entendo a sua posição de líder do governo e da defesa, mas na verdade não entendo a defesa. O objeto da lei não foi modificado, é a doação. O que foi regulado é o termo do negócio, é o prazo. E foi dito, quando houve a prorrogação do prazo, que o projeto já estava aprovado. Então, assim, o que eu quero dizer para todos os vereadores agora, por favor, discutem.
E vou relembrar a frase do Sadal, que é muito importante para a gente relembrar, que às vezes, na defesa do governo e das posições de governo, no afã de fazer essa defesa, acaba se esquecendo de algo que é primordial, que é a independência dos poderes. E eu mostrei para vocês aqui que a emenda é constitucional. A emenda não tem nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. O objeto da lei do prefeito, inclusive a intenção da doação e de tudo isso é do prefeito. O projeto do prefeito só foi colocado no prazo. E esperamos todos que seja respeitado. E como muito bem colocou o vereador Furtado, se não for respeitado, manda-se outra lei. Então não faz sentido derrubar o projeto inteiro só por uma questão que talvez tenha sido um erro técnico. A emenda é possível de ser feita e, aliás, é uma prerrogativa do vereador. Não podemos abrir mão disso, gente. E, repito, não é derrota do governo se esse veto for derrubado. Não é, porque o prefeito quer que aquele terreno seja utilizado pela Unifesp. Então ninguém vai tripudiar, não vai ser uma derrota. É só admitirmos que a Câmara tem um papel fundamental na política da cidade, e ela deve cumprir esse papel. Conto com o apoio de todos vocês para que a gente tenha independência nessa casa e ajude a cidade, inclusive, nesse caso, o governo. Continua a discussão, veto total, com a palavra o vereador Alisson Salles. Vamos votar isso logo, né? Vamos derrubar esse veto. Eu vou escutar o meu. Não vou falar o que meu coração deseja falar, mas vai ficar para a próxima. Perfeito? Vamos ver o que vai sair aqui ainda, que eu posso voltar, que eu tenho tempo, mas eu vou silenciar. Com a palavra o vereador Chico Nogueira. Presidente, quero que entendi meus pais colocarem aqui, mas assim, eu queria compreender. Porque parece que o veto não é. O veto que foi colocado foi uma assessoria muito mal colocada no prefeito, porque o prefeito disse aqui, e aí ele quer o projeto. O projeto foi o pleito da própria universidade. Na época, o Rodaria tem essa emenda, votaria sem emenda, porque o próprio Daí falou, pode colocar emenda que em 10 anos o deputado ficou muito bem. Nós temos já verba para isso. A emenda foi colocada, não foi para modificar o projeto, foi para poder dar uma segurança para que a gente, de certa forma, a gente tenha previsibilidade para que a própria universidade corra atrás desse recurso, que o recurso venha, porque se não tiver no prazo, agiliza a liberação da verba. A gente vai ajudar a universidade a liberação dessa verba. Se não tiver prazo, vai empurrando com a barriga. É assim que funciona. Então, quando foi colocado aqui, o vereador Benito Furtado me convenceu, eu ia votar contra a emenda. Que, de fato, prazo não vai saber. Não sabe que a máquina é vagarosa mesmo? Mas quando o próprio reitor estava aqui, o senhor está aí, quando nós já temos uma verba, pode colocar o prazo que nos ajuda. Nós estamos trazendo um veto. Por conta disso, nós estamos atrapalhando. Se a gente acatar o veto, atrapalhando a universidade. Ela buscar essa verba e construir a unidade que precisa ser construída. Então, assim, a gente é lamentável, assim, vou votar contra o veto, com convicção, não por apoio da emenda do Rui, com convicção do que nós vimos na última sessão, quando passou esse projeto, quando o próprio reitor falou, ajuda a emenda, porque vai buscar essa verba, a verba vai ser a pressão que nós temos para buscar esse dinheiro e tentar liberar. É somente isso, e deixar ele registrado na indicação do veto, porque aí não vai querer. Continua a discussão, veto total, com a palavra a vereadora Cláudia